Começando mais um Saúde e Longevidade, e o tema de hoje é emergências urológicas, situações que podem acontecer aí no nosso cotidiano e que precisa de uma atenção médica. E claro que hoje estou aqui com o Dr. Humberto Felaquim para falar um pouquinho mais com a gente sobre esse tema. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Geisa. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, sempre recebê-lo aqui. Doutor, o que significa então a emergência urológica? As emergências urológicas são situações que a gente não pode protelar, né? Deixar para depois. Então, existem algumas situações em que, né, a gente precisa intervir logo para que o paciente fique bem, né? Quais emergências estão ali no seu dia a dia? Olha, o que acontece mais frequente, né? A cólica renal, né? A dor intensa, muito forte, que limita mesmo. Dizem que é mais forte que dor de parto, que infarto. Então, é uma dor muito forte que acaba tendo que ser medicada e às vezes você, dependendo se você consegue já fazer o diagnóstico ali, precisa às vezes intervir, né? Fazer um procedimento. Outra que acontece com muita frequência seria a hematúria, né? Seria o sangramento da bexiga, né? Mais comum nessa situação. Aí você também às vezes pode ter você travar a urina, né? A pessoa não consegue urinar e você tem que lavar essa bexiga porque tá cheio de coágulos, então também é uma dor muito intensa que você tem que agir logo. Existe o que a gente chama de escroto agudo, que é mais comum na criança, né? Que é a torção de testículo. E que você também tem que intervir ali até no máximo 12 horas e até menos, se possível, porque senão pode haver a perda desse testículo, né? Porque ele torce e você não tem mais a irrigação, não chega sangue. E aí começa a dor, e se passa de 6, 8 horas, o risco de você ter a perda desse testículo é muito grande. Essa é uma situação que você tem que operar logo mesmo. A retenção urinária propriamente dita, né? Quando o paciente não consegue, não só por sangramento na urina, mas pessoa mais velha que tem problema de obstrução urinária por conta da próstata, você tem que passar uma sonda. Não deixa de ser uma emergência, né? Porque também você chega lá, às vezes o cara tá suando frio de tanta dor, bexiga cheiona. A hora que você passa a sonda, o cara até alivia, né? Nossa, isso às vezes você tira mais de litro, imagina, é uma dor muito imensa. Então, assim, são as coisas mais corriqueiras. Assim, os acidentes, traumas que a gente pode ter também, mas assim, são mais... não são tão frequentes, assim, mas pode acontecer também. Tem um índice maior de homens ou então de mulheres? Não, trauma sim, mas é homem, né? Mais homem. Geralmente acaba sendo mais homem, né? Assim, porque escroto agudo, né? Pra ter a torção de testículo é homem. Traumas, assim, geralmente ainda é mais homem, né? Retenção urinária por conta de próstata também é homem, né? Mas a cólica é meio igual, assim, não tem muito definição de sexo, não. Entendi. Tem diferença da urgência e da emergência, doutor? Sim, a emergência realmente você tem que resolver mais rápido, é uma situação mais grave. A urgência tem que resolver, mas ainda dá para ter uma esperazinha. No caso da cólica renal, já vi gente falando, sentiu essas dores, bebe muita água, isso pode ajudar? Então, é meio que um contrassenso, assim, porque você tem que tomar líquido para tentar eliminar esse cálculo, né? Mas também se você toma muito líquido e o cálculo não vai sair, você pode estar provocando mais dor também, porque tá produzindo mais urina e não tem saída porque bloqueou ali o cálculo. Aí você acaba tendo mais dor, mas o melhor é tomar líquido mesmo, que a chance de eliminar é mais... Entendi. Então, não vai ajudar mais do que pode atrapalhar.
Assim, ajuda mais do que atrapalha. No caso de acidentes, doutor, tem algum aí que mais preocupa os urologistas? Um que, assim, eu acho que talvez seja mais até frequente, que seria um trauma de bacia, queda, a gente fala queda cavaleiro também, que, né, que cai de perna aberta sobre algum objeto, alguma coisa, que você pode ter lesão da uretra e aí às vezes você não consegue nem passar sonda porque rompeu a uretra, né? No caso de uma fratura de bacia, a mesma coisa. Isso é uma coisa que, né, acontece. Ultimamente, aqui em Mococa, a gente viu aí 2 casos aí de trauma de escroto por mordida de cachorro. E acidentes, assim, que tem trauma abdominal, você pode ter lesão renal, lesão do ureter, da bexiga também. Tem um dito popular, né, que recomenda você não dirigir de bexiga cheia. Isso é. Porque então... se você tiver um acidente, a chance maior de romper a bexiga, se ela estiver cheia. Então, mas como o rim, ele fica na parte posterior do abdômen, então, dependendo muito do trauma, né? Se é um trauma frontal, a chance é menor. Se é um trauma já mais posterior, aí a chance é um pouco mais. Então, varia um pouco. Tá. No caso desses acidentes, né? Incluindo aí que tem o caso dos genitais, igual o senhor falou do cachorro. Tem alguma coisa que não pode fazer, tipo, logo após ter esse trauma desse tipo, desse nível? Não pode ficar em casa esperando. Tem que correr. Não, melhor é você ir, né? Porque às vezes é uma coisa simples, que às vezes não precisa nem sutura, nada, mas precisa de limpeza, né? E ali é um local que tem muita... A população bacteriana ali é muito grande, porque é a região do períneo, né? Então, se você não faz a higiene correta ou não percebeu que está infeccionando aquilo lá, você pode desenvolver um quadro muito grave até, que chama síndrome de Fournier, né? Que é uma coisa que começa com um processo inflamatório, que gera uma infecção, e essa infecção, você começa a ter necrose de tecido e... Tem casos muito graves, que perde pele, você tem que tirar a pele que está necrosada, um cheiro forte, já de podre até mesmo. E você tem que ir tirando essa pele, não dá para você fechar, porque se você fechar, está contaminado. Então você tem que esperar acabar toda essa infecção para depois tratar. E às vezes tem que fazer câmara hiperbárica, cirurgia plástica para cobrir toda aquela região com a pele que não tem mais. Então, o ruim desse tipo de trauma é mais isso, né? Contaminação e infecção. Todo machucado, então, na parte íntima pode desenvolver isso. Sim, ainda mais se o paciente for diabético. Aí é pior. É pior ainda. Entendi. E infecção urinária, doutor, também pode se tornar uma emergência? Às vezes sim, né? Porque às vezes... o paciente ou não tratou, achou que tinha melhorado, ou então o tratamento não deu conta do recado, vamos dizer assim, o antibiótico que foi passado não era a bactéria era resistente a esse tipo de antibiótico, então você pode essa infecção progredir e evoluir para o que a gente chama de sepse urinária, que é uma infecção muito grave que ganha o sistema todo, né? O organismo todo. Então aí você começa a ter diminuição da função renal, né? Com prejuízo até do funcionamento do coração e dos demais órgãos, pulmonar também, quando é muito grave. Chega a caso que tem que ir para UTI por conta de uma infecção urinária. Então, pacientes que são mais comprometidos no sistema imunológico, diabéticos também, né, entram nesse caso, tem que ter muito cuidado, porque podem, em alguns casos, evoluir mal.
Então é uma infecção que pode espalhar pelo corpo, né? Sim, sim. Certo. A hora que o senhor citou o testículo, já vi gente que teve a torção e esperou dias para poder ir. Tem quem vai no mesmo dia por conta da dor e tem quem Sim. consegue se manter. Porque às vezes toma um remédio, mascara a dor, aí ele não quer ir no serviço de urgência, então vai protelando. E chega uma hora que para de doer. Só que aí nessa hora é quando já perdeu o testículo. Assim, ele não tem mais, não funciona mais, né? Então aí para a dor, a pessoa fica bem. Só que devagarzinho esse testículo vai atrofiando, ele vai evoluindo e fica bem diminuído de tamanho e ele tá lá, mas ele não funciona mais. Entendi. Tem situações que acontece isso. Um homem sem o testículo, o que pode ocasionar, doutor? Você pode ter diminuição da parte de hormônio, produção de hormônios, né? Testosterona, no caso. E também pode ter um prejuízo da fertilidade, às vezes, né? Que às vezes o outro não dá conta sozinho, então também pode ter esse prejuízo. No caso de traumas, né? Os sinais são sempre dores, doutor? Sempre sentir dor? Ou... O trauma é geralmente alguma pancada, alguma queda, né? Alguma coisa assim, uma agressão, né? Então, por exemplo, às vezes foi agredido, por exemplo, mas teve dor, só que não melhorou, teve uma melhora, só que depois a coisa começa a evoluir mal, tipo, incha o testículo, vamos supor que teve uma pancada no saco, no escroto ali, começa a inchar, ficar duro, avermelhado, então é que tá evoluindo mal, né? Mas às vezes pode acontecer, a pessoa se sente bem, né? Teve a pancada, achou que é só a pancada, mas ali às vezes foi só isso mesmo, né? Mas tem vezes que não, então começa a inflamar, ficar avermelhado, inchado, duro, quente, então é sinal de que não tá legal. Tive um acidente, aconteceu algo que eu bati. Mesmo não sentindo nada, é bom investigar para essa questão da bacia? Então, vai ter alguma coisa a mais, né? Entendeu? Então, que nem uma pancada, por exemplo, nas costas. Você toma uma pancada ou cai uma queda, aí você tem a dor local ali, mas tá bem. Às vezes você vai falar, é só vou tomar um remédio para dor e tudo bem. Aí, de repente, você começa a urinar sangue. Então, aí é hora de ir, porque às vezes teve uma lesão do rim. E então vai dar um sinal, né? Alguma coisa assim que você vai acabar indo procurar uma ajuda. No caso de urinar sangue, igual o senhor citou agora, a urina sempre vem seguida de dor ou pode ser... Não, às vezes não tem dor. Não tem dor? Não, às vezes não. Mas sempre que identificou... Quando tem sangue assim na urina, você tem que dar uma investigada, né? Pode ser só uma infecção urinária simples, pode ser uma pedrinha, um cálculo renal... Mas pode ser uma coisa decorrente do trauma e tudo mais. No caso aí, um tumor de bexiga provoca sangramento também. Às vezes é o primeiro sinal, é o mais comum da gente ver. O cara às vezes não sente nada. Aí por algum motivo, naquele dia ele urina sangue. E sangue vivo, geralmente. Daí pode ser o sinal que a gente que tem essa lesão na bexiga, um tumor, que você tem que agir logo também. Não porque é questão de vida ali na hora, né? Mas porque pode evoluir e aí você ter mau prognóstico da doença, você não conseguir curar mais. No caso da pedra no rim, sempre que ela sai, pode ter sangramento ou às vezes a pessoa pode sair sem nada? Não, às vezes não tem. Às vezes é um sangramento que só é visto no exame de urina. Você não consegue ver, às vezes, a olho nu. Você pode ver, às vezes, um pouco a urina mais escura, mas você não vê avermelhada. E, às vezes, tá normal também. E a pedrinha tá lá, o cálculo tá mexendo, né? Saindo do rim pra bexiga. Urina com cores diferentes, doutor. Pode ser uma emergência também?
Não, só sangue mesmo, assim. Somente o sangue. É. Pus, né? Aí é questão de... Não é nem uma emergência, mas... Pode ser. Pode vir a ser. Ou seja, sempre ficar atento em todos os sintomas do corpo, né? Tem algum caso, doutor, que o senhor poderia compartilhar com a gente, algum paciente? Então, nessa linha que você perguntou até de a pessoa às vezes não procurar, né, a ajuda, esse até procurou. Ele estava pedalando em estrada de terra e ele teve um acidente, caiu de bicicleta, foi levado para um hospital de outra cidade. E lá ele ficou uns 3, 4 dias, foi avaliado pela equipe lá de urgência, ficou internado porque estava com dor abdominal e tal, mas evoluiu bem e me deram alta para ele. Depois de, acho que uns 8, 10 dias do acidente, ele procurou um médico aqui em Mococa porque ele estava incomodado na região aqui das costas, na região lombar, e estava inchado mesmo a região. Aí o médico falou: nossa, mas tem acho que é um abscesso, alguma coisa, vamos drenar. E deu uma lancetada, um cortezinho ali para drenar uma possível secreção que tivesse ali. E aí começou a sair urina. E aí ele já internou e chamou a gente da urologia para avaliar o caso. Aí o que tinha acontecido e que não, acho que até não assim, não, é um difícil diagnóstico. Ele não se queixava nada, não tinha outro sintoma assim durante o início, né? No início. Então ele teve uma lesão de ureter, que é o canalzinho de urina que liga o rim até a bexiga. Então, na pancada, no trauma, ele se rompeu, desconectou esse canal do rim. Então, a urina não ia para a bexiga. Ela ficou acumulando ali dentro do abdômen, na região posterior do abdômen, e foi acumulando, imagina, 7, 10 dias. Só que o outro rim funcionando normal, ele estava urinando normal. Daí que começou a formar essa bolsa, sei lá, como na região das costas ali, lombar. E aí que a gente foi descobrir, né? Aí a gente levou ele para cirurgia para juntar de novo esse canalzinho e voltar a funcionar normal, entendeu? Nossa, nesse caso pode dar uma infecção generalizada, doutor? Ou não? Não, depende, né? Essa urina acumulada ali, a chance dela infeccionar existe, né? Então, pode até ser que sim. Entendi. Nossa, bem complexo nesse caso, né? Esse foi um dos casos aí que a gente teve. Teve um paciente que... Esse caso de infecção, esse é até meio... um pouco triste, assim, né? Que a gente vê os contrastes, né? Da população que a gente vive. Ele, paciente etilista, vivia na rua e aí ele foi levado para o hospital, mas porque estava embriagado e tal. E aí ele não estava conseguindo urinar. Aí foram ver, ele tinha no pênis ali como se tivesse uma infecção, um processo inflamatório, estava tudo inchado, já com cheiro forte de pus. E chamaram a gente também para drenar isso daí e até passar uma sonda. Só que aí a gente viu que não era só, além de estar infeccionado com secreção purulenta, né? Ele tinha, na verdade, já era um tumor no pênis. Por quê? Né? Aí você vê o contraste social, a pessoa, né, andarilho, etilista, não tem muita higiene, já começou a formar lesão, acho que nem ele percebeu. E a coisa foi evoluindo a ponto de obstruir ali no pênis, você não conseguir passar uma sonda. A gente teve que furar, passar uma sonda pelo abdômen, direto na bexiga, para ele urinar. E fizemos a biópsia que confirmou o tumor.
E ele foi encaminhado para o serviço de oncologia para tratamento, né? Ou seja, evoluiu muito, né? Então, porque na questão aí de falta de higiene e juntou, né, com os outros quesitos sociais aí que foi evoluindo, né? Entendi. Puxando um pouquinho pro primeiro caso, a dor no rim. Muita gente, já vi muita gente falar, ai, que dor nas costas aqui, acho que é meu rim. Tem como identificar por meio da dor se é o rim, se é só a lombar? Sim, no exame físico você consegue, muitas vezes, na maioria das vezes você consegue diferenciar. A gente faz, que nem a dor de coluna, dor muscular, ela está associada à dor que piora conforme o movimento, a posição, a postura que você... Já a cólica de rim, ela já não tem posição. Ela dói de qualquer jeito, até de ponta cabeça dói. E a gente chama, tem um sinal, que é a punho-percussão, que a gente faz, a gente dá com um soquinho, uma pancadinha ali na região da loja renal, e que quando é cólica renal, na hora o paciente já sente, já se queixa, a vontade que ele tem é te dar outro, né? E se chama sinal de Giordano até, isso aí. Então, é muito característico realmente de cólica renal, de dor no rim inflamado. Você tem esse sinal positivo. Então, dá para diferenciar, né? Tem que examinar certinho o paciente, colher direito a história, que você consegue diferenciar, sim. No caso das emergências, sempre terminam em cirurgias, doutor? Não. Não? Às vezes não. Que nem uma cólica renal que tá com muita dor ali. Você muitas vezes tira a dor do paciente, ele fica bem. E até ele fazer o exame, às vezes, para diagnosticar exatamente se é um cálculo urinário, às vezes ele consegue eliminar esse cálculo. Ou não tem mais dor, nada. Então, você não precisa operar todos, né? No caso, às vezes um sangramento também urinário, assim, que chega sem trauma, sem nada. Às vezes é porque o paciente usa um anticoagulante por outros motivos e acaba tendo esse sangramento. Deu uma descompensada na coagulação, então ele acaba tendo esse sangramento, aí você suspende a medicação, né? Lava aquela bexiga e sem precisar de cirurgia também, entendeu? Às vezes uma lesão de uretra dessa também, que tem uma queda cavaleiro, ou que você consegue passar uma sonda sem causar mais estrago, então você já alinhou a uretra dele também, então não precisa cirurgia para consertar, né, vamos dizer assim, a uretra, né? Você só de conseguir passar a sonda, teoricamente tá tratado, né? E algumas dessas infecções que às vezes evoluem mal, você também acaba só usando antibiótico e não tem necessidade de cirurgia nenhuma. No caso dos idosos, tem alguma emergência aí mais comum? Geralmente é retenção urinária, né? Geralmente por causa do aumento da próstata. Sangramentos também, por conta desse uso. Geralmente a pessoa mais já idosa que acaba usando mais esse tipo de medicamentos, anticoagulantes, antiagregante plaquetário, eles acabam tendo mais esses casos, né? E às vezes tumor de bexiga ainda também tem pessoas mais jovens, mas é mais comum o pessoal de mais idade. Essas emergências que a gente citou hoje, a pessoa passou por alguma delas, tem que ter um acompanhamento sempre? Olha, às vezes, né, esse paciente que teve, por exemplo, um trauma renal, que você não precisou até... Hoje tem muito tratamento conservador, que você mantém o paciente internado e não opera. Você só vai operar se ele tem uma descompensação, né? Uma lesão que o sangue,
o rim sangra, tem uma lesão, mas ele não sangra para, assim, às vezes não, ele sangra e fica contido ali na própria cápsula renal. E então você não mexe, você trata conservadoramente. Mas esse paciente depois pode evoluir com pressão alta, porque o rim teve essa lesão. E já é às vezes um rim que não vai funcionar direito também. Então você tem que pelo menos dar uma investigada, né? Esses casos de lesão de uretra são um pouco chatos também, porque a maioria deles evolui com estenose de uretra depois. Elas, mesmo que você tenha alinhado certinho, eles podem ter estreitamentos daquela região que machucou, e você tem que dilatar a uretra, ou às vezes até fazer uma cirurgia nova, ou a primeira, para consertar aquele estreitamento que ficou como sequela da lesão, do trauma. Doutor, aprendemos um pouquinho mais hoje, né? Então, acredito aí que o pessoal que está nos ouvindo já está mais atento. Que sempre que ocorrer aí algo que não é comum, igual a gente falou, questão de dores, principalmente sangramento, sempre procurar um médico, né? Nunca esperar. Ah, sim, não. Tá incomodando, não tá normal, é melhor você procurar um médico plantonista, né? Urgência, emergência, pelo menos para dar uma luz, né? Às vezes você não vai nem resolver lá isso daí ou investigar isso lá na urgência, mas ele vai te dar orientação para você diagnosticar o que está acontecendo. Depois procurar um urologista, certo? É isso aí. Doutor, muito obrigada, viu, por trazer mais um conteúdo pra gente e mais um podcast. O nosso canal tá cheio, depois o pessoal tem que ir lá, dar uma passadinha pelo canal, ver as outras entrevistas, que sempre vale a pena, né, doutor? É isso aí, eu te agradeço. Obrigada novamente. Obrigado a você. Obrigada a você também que nos acompanha. Ó, não esquece, hein? Entra no canal e deixa um like também, um comentário nos vídeos, que a gente adora sempre. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.